Oi gente, sou a professora Noemi, sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre distribuição de frequência variável contínua. Pessoal, na aula de hoje nós vamos construir uma tabela de distribuição de frequência variável contínua. Nós utilizamos essa tabela quando nós temos variáveis quantitativas contínuas e variáveis discretas também. Ou seja, isso é necessário porque quando nós temos valores muito distintos e a gente precisa organizar esses valores por faixas, tá? Antes de iniciarmos a construção da tabela, nós precisamos conhecer os elementos importantes da distribuição de frequência variável contínua. Pessoal, observem esse exemplo. A tabela abaixo apresenta o salário de 40 funcionários de uma empresa. Então, aqui nós temos as 4 colunas, tá? Então, a primeira coluna, nós temos o intervalo de salários, ou seja, salários é a variável. Aí nós temos a frequência absoluta, a frequência relativa e a porcentagem. Na primeira coluna, onde nós temos o salário, se vocês observarem, os salários eles estão representados por faixa. Então, este símbolo aqui, ó, indica intervalo numérico. Então, nós temos os salários que vão de 1.000 até 1.499,99. Ou seja, ele não pega o 1.500 porque está aberto esse intervalo. Observe que aqui ele não fecha, está aberto. Então, o 1.500 não está incluso. E nós temos 18 funcionários que têm os salários nessa faixa, nesse intervalo. Se vocês observarem, olha, na segunda linha, na outra faixa, nós temos salários que vão de 1.500, aí sim, aqui começa 1.500, até 1.999,99, ou seja, não pega o 2.000, porque o intervalo numérico está aberto. E assim por diante. Então, quantos funcionários nós temos nessa faixa de salários? 12 funcionários, que é a frequência absoluta. A outra faixa de salário que nós temos no nosso intervalo numérico é de 2.000 até 2.499,99, que são 8 funcionários que ganham salário nessa faixa. De 2.500 até 2.999, ou seja, menos de 3.000, nós temos 2 funcionários. Então, se vocês observarem aqui, ó, é a somatória da frequência. Nós temos o número 40, que são 40 funcionários. E depois aqui nós encontramos a frequência relativa e a porcentagem, que daqui a pouco a gente vai ver como encontra esses valores. Os conceitos importantes que nós podemos observar aqui são classes. Gente, o que são classes? São intervalos de variação da variável. Então aqui, olha, nós temos as classes, ó, de 1.000 até 1.499,99, de 1.500 até 1.999,99, de 2.000 até menor que 2.500, de 2.500 até menor de 3.000, ou seja, até 2.999,99. Então, isso são chamados de classes. Quantas classes nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4 classes. Então, classes são intervalo de variação e o número de classes nós representamos pela letra K. No nosso exemplo aqui, o K é igual a 4, porque nós temos, ó, 4 linhas. 1, 2, 3, 4. 4 classes. Pessoal, um outro conceito importante também são os limites da classe. Então, nós temos o limite inferior de uma classe, que é representado pela letra L minúsculo, I, que seria o número da classe, e o limite superior da classe, que é representado pela letra L maiúsculo. Então, vamos lá. Observem aqui no nosso exemplo, olha. Na primeira faixa, que vai de 1.000 até 1.499, a primeira faixa é essa. Vai de 1.000 até aqui, ó. Nós temos o quê? Como limite inferior, o LI, ou seja, o L da classe 1, da linha 1, ó, L1 é igual a 1.000. E o limite superior é o 1.500. Limite superior, ó, L maiúsculo, 1, que é da classe da linha 1, é igual a 1.500. Agora nós vamos na quarta faixa, que é de 2.500 até 3.000. Quarta faixa é essa daqui.
qual que é o meu limite inferior da faixa 4, ou seja, o meu LI, que seria L4, ó, L minúsculo, limite inferior, da linha 4 é igual a 1.500. E o limite superior, que é o L maiúsculo, da linha 4, estou na faixa 4, 3.000. Se eu quisesse agora da faixa 3, o meu L3, L minúsculo, limite inferior, 2.000. E meu L3 maiúsculo, limite superior, 2.500. E assim por diante. Então, são os limites da classe. Outra informação importante é a amplitude de um intervalo de classe. Então, aqui nós temos a classe e qual que é a amplitude desse intervalo. Ou seja, para encontrar a amplitude, que é representada pela letra H, nós temos que fazer o limite superior menos o limite inferior. Então, vamos lá. O H é a amplitude da classe. Vamos escolher aqui a primeira classe, a classe 1. Então, a gente faz o limite superior, é esse aqui, que é 1.500, menos o limite inferior, que é 1.000. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar 500. A amplitude da classe dessa distribuição, que é o H, é igual a 500. Pessoal, agora também nós temos a amplitude total da distribuição, que é representado pela letra AT, que a gente faz o quê? Que é o valor máximo da distribuição menos o valor mínimo. Observando aqui, qual é o nosso valor máximo da distribuição? 3.000. 3.000. Menos o valor mínimo. O valor mínimo é 1.000. 3.000 menos 1.000 igual a 2.000, ou seja, a amplitude total dessa distribuição é de R$2.000. Nós vamos agora para a construção da tabela de distribuição de frequência variável contínua. Vamos ver agora como que a gente constrói essa tabela. Então, a tabela abaixo apresenta as notas de 20 alunos na disciplina de História. Obtém a distribuição de frequência variável contínua. Então, aqui, gente, nós temos os dados brutos. Nós temos as notas de História desses 20 alunos. 3, 2,5, 2, 5 e assim por diante. Primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Achar o rol das notas, o rol dos dados brutos. O que é o rol? O rol a gente tem que ordenar da menor nota até a maior nota. Quem quer aprender um pouco mais, ver um pouco mais como encontrar o rol, acesse o card que está aparecendo aqui em cima, tá bom? Então vamos lá. Nessa tabela eu já organizei, eu já fiz o rol das notas, o rol desses dados. Então eu já coloquei da menor nota, que é o número 2, e apareceu uma vez só, até a maior nota, que é o 9,5, e também apareceu só uma vez. Na verdade, eu organizei do menor para o maior esses dados aqui, encontrei o rol. Pessoal, agora observando aqui, após realizar o rol, nós vamos alimentar, inserir os dados na tabela. Nós temos aqui o intervalo das notas, aqui vai de 2 até 3,9, aqui nós vamos de 4, nota 4 até 5,9, aqui vai da nota 6 até 7,9, aqui vai de 8 até 9,9. Na nossa tabela nós não temos o valor 10, a nota 10. Então agora nós temos que encontrar quantas notas estão nesse intervalo numérico, de 2 até 3,9. Vamos olhar lá na tabela. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 notas. Eu não posso pegar esse 4 porque o 4 está incluso aqui. 4 notas. Agora aqui nós vamos pegar da nota 4 até 5,9, porque o 6 está aqui, ó. Então até 5,9. Vamos lá. 4, ó. 1, 2, 3, 4. 4 também. Bom, agora nós vamos pegar da nota 6 até 7,9. Então, da nota 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 notas aqui. Aqui nós vamos pegar da nota 8 até a nota 9,9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 notas. Vamos fazer a somatória dessa coluna aqui? 4 mais 4 mais 5 mais 7.
Então, fazendo essa somatória, nós vamos chegar no 20. E é verdade, gente, 20, por quê? São as notas de 20 alunos de uma turma. Bom, agora nós vamos encontrar a frequência relativa. Para achar a frequência relativa, gente, nós temos que fazer o seguinte, ó. Nós temos que pegar a frequência absoluta, que é o FI, e dividir por N. N é o total, aqui é o N. Então, eu vou pegar a frequência dessa linha, que é o FI, a frequência é 4, dividir por N, dividir por 20. Aí, vamos achar aqui a resposta. A mesma coisa, nós vamos pegar a frequência dessa linha, que é 4, dividir também por N, que é 20. Aí, depois a gente acha o valor aqui. Vamos pegar a frequência dessa linha, que é 5, e dividir por 20. A frequência dessa linha, que é 7, e dividir por 20. Agora, vamos lá fazer a divisão. 4 dividido por 20 é igual a 0,2. 4 dividido por 20 é igual a 0,2. 5 dividido por 20 é igual a 0,25. 7 dividido por 20 é igual a 0,35. Somando esses valores aqui, 0,2 mais 0,2 mais 0,25 e 0,35, nós vamos encontrar o número 1, que realmente é a frequência relativa. Agora, nós vamos encontrar a porcentagem. Para encontrar a porcentagem, a gente pega essa coluna, que é o FRI, e multiplica por 100. 0,2 vezes 100 é igual a 20. 0,2 novamente vezes 100 é igual a 20. 0,25 vezes 100 é igual a 25. 0,35 vezes 100, 35. Somando essa coluna, nós vamos chegar no 100%. Pessoal, observando agora essa tabela, nós podemos tirar algumas conclusões. Por exemplo, qual que é o intervalo, as notas mais frequentes? Então, o intervalo de classe com notas mais frequentes é o intervalo de classes que compreende as notas de 8 até 9,9, que nós temos o quê? 35%. As notas de 2 até 5,9 compreende 40% dos alunos. Então, 40% dos alunos tem nota entre o intervalo numérico de 2 até 5,9. E assim por diante, dá pra gente tirar algumas conclusões só olhando essa tabela. Tudo bem? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido esse exemplo de distribuição de frequência variável contínua. Se vocês gostaram, dê um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novidades e compartilhar com quem vocês acham que isso será útil. Obrigada, gente, até a próxima aula!